Olá, olá, BPM Friend! Hoje eu trago novidades. Estamos começando uma série nova sobre os processos da sua empresa. A ideia é a gente dar uma passeada nos processos mais comuns das empresas. Eu quero te ajudar a pensar se você tem todos esses processos e se de fato eles estão bem definidos com o que deveria. Claro que também não vão faltar aqueles erros mais comuns que a gente se depara por aí quando a gente está fazendo os nossos projetos de modelagem e melhoria de processos. A ideia hoje é a gente começar pelos processos financeiros, mas eu só vou começar depois que você se inscrever aqui no canal da Deca, der o seu like nesse vídeo, compartilhar com os BPM Friends, ajuda o maior canal de BPM do Brasil a crescer e expandir cada vez mais e vem comigo! BPM Friend, por que eu quis começar essa série pelos processos financeiros? É um pouquinho óbvio, né? Porque são os processos financeiros que ajudam a empresa a sobreviver, a pagar as suas contas, a se expandir. Os processos financeiros são responsáveis pelas obrigações financeiras que a empresa tem que cumprir, ajuda a equilibrar as contas, investir em melhorias e projetar o futuro financeiro dessa empresa. Então, eles são muito relevantes para todas as empresas. Não tem nenhuma empresa hoje em dia que diga que não tem uma preocupação com os seus custos e os seus resultados, não é mesmo? Para começar, o que são os processos financeiros? São aqueles processos focados em otimizar custos, trazer maior previsibilidade e equilibrar a balança aí dos gastos e dos ganhos. Então, eles são muito importantes para a saúde financeira de qualquer empresa. Quais são os principais processos financeiros? Quando eu me fiz essa pergunta, a minha primeira ideia foi buscar um framework de referência como o APQC, que existe, que a gente conhece, que tem uma série de processos, inclusive dos processos financeiros e dos seus subprocessos. Porém, quando eu fui lá dar uma conferida no APQC, eu achei ele complexo e confuso, para dizer a verdade. Então, eu não recomendo. Na verdade, ali ele está misturando dentro dos processos financeiros um pouco do contábil, um pouco do fiscal, então fica muito emaranhado e fica complicado. Então, eu decidi fazer diferente, eu estou trazendo para vocês os processos que a gente costuma ver na nossa experiência aqui da Deca, nos nossos projetos de BPM, com modelagem, melhorias de processos, um pouco também do que a gente ouve o mercado falando de boas práticas na área financeira, na área de gestão financeira. Então a gente vai com a prática do mercado e não by the book, combinado? Eu listei 9 processos financeiros que você não pode deixar de ter na sua empresa para te ajudar a conferir se está tudo aí como manda o figurino. Vamos lá. Primeiro, precificar. É o processo que estabelece a formação de preços dos seus produtos e serviços. Como é que isso é definido? Como é que você calcula a sua margem de lucro? Todos esses aspectos entram nesse processo. Segundo processo bastante comum, contas a pagar e contas a receber, que muitas vezes a gente até separa em dois, dependendo do tamanho e da complexidade desse processo nas empresas. O contas a receber tem a ver com as projeções das vendas que você fez e dos recebimentos que você tem previstos por conta dessas vendas. O contas a pagar tem a ver com as despesas que você tem projetadas em relação aos seus fornecedores, folha de pagamento, despesas fixas, impostos, tudo aquilo que você tem de obrigações financeiras planejadas tem que ser lançadas e projetadas nesse processo de contas a pagar. O terceiro processo é o de fluxo de caixa, é o controle das entradas e saídas do dinheiro da empresa. Todas as empresas precisam ter algum registro das suas entradas e saídas, seja num papel, seja num caderno, como se fazia muito antigamente, o livro de registros, né? Ou atualmente, muitas vezes, um sistema, um software de controle de gestão de fluxo de caixa. Isso é muito importante, o fluxo de caixa é muito importante para a gente poder tomar decisões, ver se a gente precisa antecipar algum recebimento, se a gente precisa renegociar com o fornecedor algum pagamento porque eu não tenho caixa, ou
planejar de onde eu vou tirar os recursos para honrar os pagamentos que eu tenho previstos no próximo mês, na próxima semana e por aí vai. O quarto processo é a captação de recursos. De que forma a empresa vai levantar recursos financeiros, seja através de linhas de crédito junto a bancos ou outras instituições financeiras, seja através do aporte de capital, do investimento de capital de sócios ou investidores. O importante é a gente entender que esse processo ele é muito necessário em qualquer empresa, seja num momento de crise, onde a gente está precisando de um capital extra, ou seja até mesmo num momento de crescimento e expansão, onde a gente precisa de recursos para investir na decolagem dessa empresa. O quinto processo é o de investimentos. Toda sobra de dinheiro que eu tenho na conta da empresa, eu vou buscar fazer uma aplicação temporária, de forma que o dinheiro nunca fique parado na conta e eu esteja sempre remunerando a empresa em cima desses valores, seja um investimento de renda fixa, de renda variável, o que quer que a empresa escolha, mas que eu esteja ali aproveitando os juros em cima desse montante. O sexto processo é o de faturamento. Ele tem a ver com a emissão das notas fiscais que vão servir como base depois para os processos do tributário calcularem os impostos devidos em cima daquilo que a gente vendeu e faturou de produto ou serviço da empresa. Crédito e cobrança. O crédito tem a ver com a análise de crédito do meu cliente, se aquele cliente tem um risco associado ou não, se ele é considerado um bom pagador. E claro, toda vez que eu faço um crédito para um cliente, que eu dou a possibilidade de um cliente pagar parcelado, ou que eu dou uma possibilidade de um cliente pagar um pouco mais para frente, eu sempre tenho um risco de inadimplência. E por conta disso, o processo de crédito anda juntinho com o processo de cobrança, onde eu preciso ter uma forma de acionar esse cliente, de entrar em contato com ele e lembrá-lo gentilmente de honrar as suas obrigações financeiras comigo. O processo de cobrança, então, vai fazer o contato e a cobrança dos valores devidos, usando estratégias que diminuam as ameaças de inadimplência, que a gente sabe que colocam em risco a saúde financeira da empresa. Próximo processo, gestão orçamentária. Isso pode ser feito de forma mensal, trimestral, semestral, anual. Na gestão orçamentária, a gente vai trabalhar com projeções de orçamento que busquem aí um equilíbrio entre a previsão de receitas e a previsão de despesas. E depois a gente vai acompanhar a execução desses valores, mantendo sempre aí o equilíbrio do que a gente estava estimando para o orçamento dessa organização. Claro que se for necessário, durante a gestão orçamentária, a gente vai fazer alguns ajustes, ou nas previsões de receitas, ou nas previsões de despesas, sempre buscando equilibrar, e se a gente perceber que alguma coisa está desviando, ou que a gente está começando a ficar deficitário, a gente tem que planejar as ações corretivas que vão ser tomadas em cima disso, ou até mesmo ações de contenção para evitar gastos maiores futuramente. O nono processo, demonstração de resultados. Cruza-se as receitas com as despesas e calculam-se os resultados. Não adianta eu fazer uma série de projeções, não adianta eu acompanhar no dia a dia operacional o meu fluxo de caixa, se em nenhum momento eu paro para analisar se tudo isso está dando um resultado positivo ou não para a organização. Em geral, a demonstração de resultados gera um relatório de resultados, um balanço, um balancete. Existem diferentes formas da gente ver esses resultados, mas ele é muito importante para uma tomada de decisão gerencial, para uma tomada de decisão estratégica. Em cima de tudo que está sendo feito, a gente poder avaliar se está valendo a pena para essa organização e acompanhar como é que estão os nossos índices, os nossos indicadores financeiros no final das contas. Bônus final! Existem outros processos possíveis no financeiro que são processos menores, que não aparecem com tanta frequência, mas que eu coloquei aqui para vocês. Administrar relacionamentos bancários, então como é que você faz cadastros em novos bancos, abre novas contas correntes, se relaciona com seu gerente de conta, questiona
detecciona lançamentos indevidos na sua conta corrente, você pode ter esse processo. Você pode ter um processo de gestão de dívidas e credores, se é uma empresa que está aí com um passivo de dívidas e vai ter que gerir no dia a dia essas negociações, isso pode acontecer. Você pode ter um processo de gestão de cartão de crédito corporativo, controlar o uso desse cartão de crédito, quem tem direito, quem não tem direito, como é que a gente comprova essas despesas, como é que a gente controla esse limite, também é uma outra possibilidade. E ainda você pode ter um processo de antecipação de recebíveis, se você é uma empresa que trabalha com valores a receber, de que forma você pode estar negociando com o seu banco, por exemplo, para antecipar esses valores de forma a acomodar o seu fluxo de caixa. Agora, vamos falar dos erros mais comuns que a gente costuma ver por aí. No processo de precificação, ou estabelecer preços muito baixos, que fazem com que a empresa trabalhe com uma margem de lucro insuficiente e depois os seus resultados não vão fechar, ou trabalhar com preços muito altos e acabar afastando os clientes. Contas a pagar e contas a receber, quais são os erros mais comuns? Falta de acompanhamento, então não ter ninguém ali olhando o dia a dia e acompanhando o que está acontecendo. Isso pode fazer com que, inclusive, a empresa tenha atrasos nos seus pagamentos, o que gera multa, juros, ou seja, prejuízos financeiros para essa empresa. Fluxo de caixa, quais são os erros mais comuns? Não manter um registro detalhado das suas despesas. Por incrível que pareça, ainda tem muita empresa que não controla e também tem muita empresa que esquece de considerar no seu fluxo de caixa as sazonalidades, os períodos que sabem que vai ter maior despesa ou menor despesa, seja um determinado dia do mês ou seja uma determinada época do ano. Ainda tem muita empresa que esquece de considerar essas projeções de fluxo de caixa. Captação de recursos, quais são os erros mais comuns? Endividamento excessivo, então empresas atoladas em dívidas e afogadas pelos altos juros, ou até mesmo empresas que recorrem excessivamente às dívidas bancárias, sem considerar outras possibilidades de captação de recursos junto a sócios, investidores ou instituições de fomento, por exemplo. No processo de investimentos, os erros mais comuns são: existem aquelas empresas mais agressivas que investem muito em risco e depois, quando precisam do dinheiro, vão ter uma dificuldade de liquidez dos seus ativos. Ou existe o contrário também, as empresas que mantêm uma liquidez excessiva, dinheiro parado na conta e perdem oportunidades de estar ganhando aí uma rentabilidade em cima desse montante. Processo de faturamento, erros mais comuns, erros na emissão de notas fiscais ou atrasos no faturamento que podem estar levando a penalidades, inclusive tributárias em termos de impostos. É um ponto de atenção importante para muitas empresas. Crédito e cobrança. Muitas empresas dão um crédito muito grande para um cliente sem analisar devidamente o seu perfil, se realmente faz sentido, e acaba se colocando numa situação de risco diante de um cliente inadimplente. Ou ainda, empresas que não têm um processo de cobrança estruturado e que acabam tomando prejuízos. Então, trabalha, presta o serviço ou entrega o produto e não recebe depois. Isso é um prejuízo que afeta a saúde financeira da empresa. Gestão orçamentária, o erro mais comum disparado é subestimar as despesas futuras ou ainda não acompanhar esse orçamento de perto e acabar não fazendo as revisões e ajustes necessários. Demonstração de resultados, erro mais comum, não utilizar métricas e indicadores adequados para acompanhar os resultados financeiros da empresa. É disparado o que a gente vê de mais comum acontecendo ainda hoje nas empresas. Andréia, e como é que a gente resolve esses problemas nos processos financeiros então? Usando o ciclo de gestão de processos, o nosso ciclo BPM. Então a gente vai
levantar e modelar a situação atual dos processos financeiros que você tem hoje dentro da empresa. Em cima disso, a gente vai fazer uma análise, vendo os pontos fracos e os pontos fortes desses processos financeiros e até mesmo os gaps, ou seja, os processos financeiros que estão faltando, que deveriam existir nessa empresa e que hoje não existem. A partir daí, a gente vai para a fase de melhoria de processos, então vamos desenhar novos processos financeiros para a sua empresa, com as melhorias, evitando essas pegadinhas, esses erros mais comuns que a gente comentou aqui. E dali para frente você pode pensar em automatizar esses processos cada vez mais para ter aí de fato ganhos em cima disso. É óbvio que com tudo isso, você vai tendo uma gestão financeira da sua empresa cada vez mais robusta e que deixa sócios e acionistas e investidores mais tranquilos. Para fechar a BPM Friend, dica de ouro: use indicadores, é muito importante a gente estar medindo esses processos financeiros e lembre-se que não existe uma receita de bolo, esses processos financeiros não serão iguais em todas as empresas, é por isso que a gente precisa entender a situação atual dos processos de cada uma, fazer uma análise customizada, personalizada, porque as empresas não são iguais e as suas necessidades financeiras também não são iguais. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, aperta o botãozinho do subscribe, deixa o seu comentário aqui para mim sobre dúvidas ou perguntas que você ficou nos processos financeiros. Me conta se tem algum processo financeiro que você não está usando aí na sua empresa, quero saber, ou se tem algum outro processo que eu esqueci de mencionar aqui, fala para mim também, e te vejo quarta-feira que vem às 19 horas com mais um vídeo bacana da área de BPM para você. Até lá!